Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Poliotuga, onde hoje vamos analisar o segundo episódio da segunda temporada de Prehistoric Planet, Badlands, ou, se traduzirmos para português, Terras Inóspitas ou Terras Secas. Espero que gostem e relembrem alguns dos momentos deste episódio. O episódio começa com um grupo de Icisaurus, que é uma espécie de titanossauro endémica da Índia, e nós estamos especificamente nas lavas de Decão, que é uma zona de lavas basálticas que na altura era bastante ativa no que toca à atividade vulcânica e do qual até nos dias de hoje ainda encontramos muitos indícios dessas erupções extensivas e desses grandes períodos de derrames de lava. Seguimos uma manada de Icisaurus fêmea que vai para uma caldeira de forma a que o calor da Terra incube os seus ovos. No que toca ao segmento seguinte, este é talvez um dos meus preferidos. Nós vemos um grupo de Velociraptors com as suas crias, que são absolutamente adoráveis e minúsculas comparadas com os adultos, do qual estão à espera de um grande evento, que é uma migração que ocorre todos os anos, onde um grupo de saurópodes, nomeadamente titãs mongóis e negmetossauros, são acompanhados por grupos de prenocéfalos, que são uma espécie de paquicefalossauros de tamanho diminuto, e que têm que atravessar este labirinto de canyons e de desfiladeiras de forma a conseguir chegar a um lago repleto com árvores em seu redor devido à abundância de água. Só que os Velociraptors não conseguem atravessar a manada de titanossauros para chegar aos pernocéfalos. É então que temos o regresso do Tarbossauro, do qual o pânico instala-se na manada e um dos saurópodes, nomeadamente um negmetossauro, tropeça e cai e acaba por morrer. Com o pânico, os pernocéfalos dirigem-se para terreno mais alto e é aí que os Velociraptors atacam. Eles conseguem isolar um dos membros do grupo, sendo que um deles enfrenta de frente o Pachycephalosauro e o Velociraptor que está por trás dele dá-lhe um pontapé e ele cai do desfiladeiro abaixo. Eu admito, quando vi isto pela primeira vez, eu fiquei em choque. Sendo assim, ambas as espécies de predadores conseguem ter o seu alimento. Nomeadamente, os tarbossauros têm uma carcaça de titanossauro para saciar. Sabemos que o crânio do tarbossauro era mais rígido em certas partes, ou seja, dá a ideia de que eles tinham preferência por caçar saurópodes, em vez do tiranossauro, que estava mais desenvolvido para caçar presas mais coraçadas, como um triceratops, anquilossauro. De seguida, temos um segmento que ainda se centra na Mongólia, onde vemos Corythoraptors, que é uma espécie que tinha aparecido no último episódio da primeira temporada, só que em vez de estarem numa floresta, estão no meio de um deserto. Do qual eu acho que eles podiam ter incluído uma outra espécie, nomeadamente o Oviraptor ou uma outra espécie próxima dele, porque não sei, acho que o Corythoraptor no deserto não me parece assim muito bem, mas de resto posso dizer que gosto do segmento em que vemos eles a incubarem os ovos para desmitificar o facto de que os Corythoraptors, que são oviraptors, durante muito tempo pensava-se que eram ladrões de ovos, quando na verdade sabemos que eles eram pais muito bem dedicados, sendo que neste segmento são os machos de Corythoraptor que tomam conta dos ovos. Com o cair da noite, alguns Corythoraptors decidem aproveitar, fazer um pequeno intervalo de tomar conta dos ovos para comer alguma coisa. Só que um dos ninhos é alvo de um dinossauro que nunca tinha ouvido falar, até ao momento que foi um Curúcula, que é um parente próximo do Velociraptor, que eles no programa é basicamente um modelo de um Velociraptor fêmea, cinzento, só que com a noite eles dão a ideia de que se trata mesmo de uma espécie diferente de... Neste caso é o Curúcula. Essa fêmea consegue então roubar um dos ovos e, ao fugir dos Corythoraptors, põe-no devagar no chão para que as suas duas crias tentem partir o ovo e descobrir como é que obtém esta fonte rica em proteína. O próximo segmento, que é o último que fica centrado na Mongólia, segue dois Tarkia, que são um tipo de anquilossauro e é um dos maiores, do qual tem que lidar com o calor abrasador do sol,
Só que eles têm uma vantagem, que é as narinas dos anquilossauros eram bastante complexas, eram como que um labirinto. E o facto de serem assim tão complexas permitia-lhes tirar proveito da umidade que existe no ar, sem terem que beber água, que é uma adaptação extraordinária. E uma coisa que gosto desta série é o facto de demonstrarem quão largos, em termos de circunferência, eram os anquilossauros, porque eles eram realmente uns verdadeiros tanques do Mesozoico. Um dos machos começa a comer um pequeno arbusto, sendo que ele dá um empurrão ao irmão e ele decide então entrar por um desfiladeiro adentro e encontra um pequeno oásis do qual está a ser, já tem como donos um pequeno grupo de pernocéfalos. O anquilossauro vai então beber água, só que os pernocéfalos ficam um pouco irritados e começam mesmo a dar-lhe alguns empurrões e até mesmo bater-lhe com a cabeça. Só que o anquilossauro, para demonstrar o seu poder, bate com a clava, que é a massa óssea da ponta da cauda na areia, e afasta-os. Entretanto, um Tarkin adulto acorda e ele decide afastá-lo do oásis, só que entretanto o irmão do Tarkia juvenil chega e então eles têm tréguas e têm todos tempo para beber água. O último segmento, nós voltamos à zona de Decão, na Índia, onde vemos as crias de Isisauro a nascer, do qual um detalhe que é muito bom ter incluído é o facto de elas possuírem na ponta da mandíbula o dente, que eles usavam para partir a casca do ovo, e entretanto, cada vez mais crias começam a nascer e elas saem então dessa cratera ou caldeira e vão pelos campos vulcânicos até às florestas onde estarão em segurança. Só que esta viagem não é um mar de rosas. Algumas das crias caem em lamas vulcânicas, outras são, ficam a sucumbir devido a gases. E por fim tem um último desafio que são os Rajasaurus, que na minha opinião são dos melhores modelos que esta série já fez, pois o padrão de cores, o detalhe e até a maneira como eles animaram o animal está simplesmente espetacular. Pelo que sim, o segundo episódio de Prehistoric Planet, Badlands ou Terras Secas, é, na minha opinião, melhor do que o primeiro, simplesmente o facto de que temos apenas dois segmentos e que são totalmente dedicados a dinossauros e ainda por cima dinossauros asiáticos, sendo que uns nunca foram postos em documentário, nomeadamente como o Curocula, o Isisauro e o Rajasauro, o que é sempre bom de ver. E, claro, também é bom ver o regresso dos Velociraptors e do Tarbossauro, que também é um dos melhores designs de toda a série, assim como a introdução de um Pachycephalossauro, nomeadamente o Pronocéfalo, ver os Tarbossauros a caçar saurópodes, pois como disse há bocado, sabemos que eles fariam isso. Também é bom ver o Corytoraptor outra vez e ver que são os Dromaeosauridos os verdadeiros ladrões de ovos e não os oviraptors. Pelo que sim, eu dou a este episódio um 9.2 de 10.